disputar essa posição com o Ayrton Lucas durante todo o ano, e pode ter momentos que o Tite vai usar um, usar outro, porque eles têm características bem diferentes. O Vinha é um jogador que participa mais na saída de bola, é um jogador melhor defensivamente. O Ayrton Lucas é um cara mais de apoio, de chegar no fundo, é uma outra característica. Acho que tem uma disputa aberta entre eles. E o Gabigol vai voltar no banco, né? O Gabigol, nesse momento, não tem. Pode lá na frente ele abrir uma disputa ali, mas nesse momento não tem. Nesse momento não tem disputa entre Gabigol e Pedro. O Gabigol vai voltar no banco e vai ter que aguardar as oportunidades para tentar ganhar mais espaço no time. E o Pulgar é dúvida, tá? Pulgar é dúvida pro jogo. O Gabigol... depois de fazer parte dos trabalhos de treino de segunda-feira com o grupo, Gabigol esteve ao lado dos seus companheiros nessa terça de forma integral e é figura praticamente confirmada pro Fla-Flu da semifinal do Carioca. O Ayrton Lucas, que sentiu dores na coxa durante o Fla-Flu de sábado, treinou à parte nessa terça e a expectativa é de que não tenha nenhuma limitação para as atividades de quarta. Já o Pulgar, que pelo segundo dia limitou seus trabalhos internos por conta de um incômodo que o tirou de campo na etapa final do Fla-Flu, vai ser reavaliado na quarta-feira. Hoje, né? Ainda não é certa a participação do Pulgar no treinamento dessa quarta e ele é dúvida para o Fla-Flu. Mauro, Pulgar realmente é dúvida? E sobre Gabigol e o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas ainda é titular absoluto e o Gabigol é aquilo que você já falou, né? Como o Bruno já confirmou aqui, nem tem mais discussão. O titular é o Pedro, ele vai ter que buscar muito essa vaga durante o ano. Ainda mais agora, ficou fora de 2 jogos, ele foi relacionado, quer dizer, não vinha nem treinando regularmente, contundido. O Gabriel para domingo é uma mera opção, né? Fica ali como opção para entrar, quem sabe, durante o jogo. E com outros jogadores à frente como opção, né? Bruno Henrique sendo uma possibilidade, e agora não jogando o Pulgar, acho que joga o Igor Jesus, né? Não vai ser o Alan, não. O Igor Jesus está à frente do Alan hoje. É aquela coisa, o Tite tem muito disso. O Alan é um jogador, tal, contratado, foi caro, mas o Alan estava machucado, né? Depois estava lá com problema também de recuperação física e tal, o garoto entrou bem, ele tem uma fila, o garoto está na frente. Ele vai esperar a vez dele. Vai jogar, todo mundo joga. Vai jogar, tem que ter paciência. Você acha que mesmo no jogo contra o Fluminense, o Tite vai botar um garoto em vez de botar o Alan, que é mais experiente? Eu acho que sim. Eu diria quase que com toda certeza, sim. E você acha justo? Acho. Você também colocaria? Eu acho porque ele está com mais ritmo, ele tá bem, e o jogo está mais confortável, está 2-0 para o Flamengo, joga pelo empate, então assim, quem está pressionado é o Fluminense. O Fluminense vai provavelmente sair para o ataque, como fez no segundo tempo do jogo, tentando um gol de saída para ver se, né, te dá um susto no Flamengo e tal, consegue alguma coisa. Então, acho que... E o garoto parece pronto. E outra coisa, né? Ele jogou jogos contra times pequenos, entrou em clássico durante o jogo. Essa é a hora também de começar a jogar mesmo, jogo grande para sentir e ganhar casca, né? E esse menino, ele conseguiu penetrar no grupo dos jogadores que são utilizados regularmente. Ele deixou de ser mais um para compor o elenco para ser um cara requisitado, né? E tem que ser ele. Nesse momento tem que ser ele. Embora eu ache o Alan um ótimo jogador, acho que ele vai jogar, mas não é o momento ainda. E aí a gente tem aí esses retornos e a possível ausência aí do Pulgar, que para mim, Flávio Prado, é um dos principais jogadores do Flamengo aí. Hoje, como joga o Pulgar, e é curioso, porque o Pulgar no começo era muito criticado, inclusive por mim, sendo justo. Eu dizia, nossa, o jogador de seleção chilena que chegou, badalado, não jogava, quando tinha chances não rendia e, de repente, quando teve mais sequência, virou um dos principais jogadores desse Flamengo. Não é a primeira vez que um jogador estrangeiro tem uma dificuldade de adaptação, demora um pouquinho para se adaptar, e aí você depende muito da sensibilidade do treinador para insistir com esse jogador, para dar ele o tempo suficiente para ele render tudo que pode. O Pulgar realmente hoje é uma das principais armas do time do Flamengo, um jogador de um nível muito elevado. Ele em campo pode fazer diferença, a ausência dele, não no sentido do Fluminense virar, não acredito nisso. Mas o Flamengo vai perder muito em criatividade. E a movimentação dele com o De La Cruz está cada vez mais alinhada, né? Aquele que fica, aquele que vai. Então acho que a ausência dele vai ser um peso considerável. Mas nada que possa mexer com o resultado, com a classificação, no meu modo de entender.
mas faz falta, faz diferença. O Pulgar hoje é realmente talvez o melhor na posição, que está rendendo mais nesse começo de ano na posição no Brasil. Olha aí, ó, Flávio Prado falando dessa situação aí do Pulgar, da moral que o Pulgar vem ganhando. E uma boa notícia para o torcedor rubro-negro. Capitão de Tite, Gerson voltou a ser o camisa 8 do Flamengo nesta quarta-feira, após a saída de Thiago Maia. Porém, uma notícia ainda melhor do que essa é que nesta sexta-feira o Gerson tirará os pontos da cirurgia a qual foi submetido no dia 1º de março. O ídolo estava em momento de repouso ainda, mas dará passos importantes até o fim de março. No dia 22, há a retirada do dreno. Feitas as retiradas entre sexta-feira e o dia 22 de março, Gerson vai iniciar uma preparação de forma gradual com exercícios leves no dia 25. Ele vai precisar de aproximadamente um mês para readquirir a forma física e dar as respostas necessárias em relação a eventuais dores durante o processo de recuperação. O Flamengo segue trabalhando com a expectativa de que Gerson voltará a jogar entre o fim de abril e o começo de maio. Ele não atua desde o dia 15 de fevereiro, quando o Flamengo, na ocasião, venceu o Bangu por 3-0. Internado 3 dias depois, foi diagnosticado com a dilatação do rim, né? Com isso, desfalcou o Flamengo nos 5 jogos seguintes. Mas está aí, boa informação, boa notícia envolvendo o Gerson, a recuperação do volante rubro-negro. E a gente falando desse jogo, né? Flamengo e Fluminense. Ô Flávio, no ano passado o Fluminense conseguiu reverter a vantagem do Flamengo, mas as coisas eram diferentes. O técnico do Flamengo era o Vitor Pereira e o Fluminense, naquela ocasião, atropelou o Flamengo, deu o que falar, enfim. Agora é um Flamengo muito mais sólido, um Flamengo que parece que já tem uma cara com o Tite. Flávio. Acho improvável que a gente tenha repetição daquilo que vimos no ano passado. Para mim, o Flamengo vai ganhar de novo o jogo. A superioridade do Flamengo no primeiro jogo foi muito grande, foi inconteste. Acho que, eu diria que já está tudo resolvido. No futebol, a gente não pode falar isso. Estamos falando, afinal de contas, de um time que está junto há um bom tempo, um time que tem um grande treinador, um time que é o atual campeão da Libertadores, tudo isso ok. Mas acho que a estabilidade do Flamengo, que era o que o time precisava, e ela encontrou com o Tite, e o alto nível dos seus jogadores de 2 gols de vantagem, acho que já era, viu, Pedro? Para mim aí vai ser mero cumprimento de tabela. Para mim o Flamengo vai ganhar de novo o jogo. Vai ganhar de novo. Não acho que o Fluminense não consegue nem empatar. Ô Bruno, o Fluminense tem muita qualidade, atual campeão da América. Então, como disse o Flávio, é futebol, tudo pode acontecer. No ano passado, deu essa reviravolta, né? O Fluminense conseguiu reverter o placar do Flamengo, mas era um outro time do Flamengo. Só que o Fluminense, ele tem esse DNA ofensivo, né? Eu acho que o Fluminense, desde o primeiro minuto, ele vai tentar. Vai tentar, não tem outra possibilidade. Já está em desvantagem no placar agregado, vai ter que sair. O Fluminense naturalmente já sai para o jogo, vai ter que sair ainda mais. Só que vai ter do outro lado um Flamengo muito mais sólido defensivamente, um Léo Pereira que vem jogando muito, né? Muita bola, Léo Pereira, e essa zaga aí do Tite, parece que ele acertou o sistema defensivo do Mengão. Então, o que esperar desse jogo no sábado, às 21 horas, nos embalos de sábado à noite, Flamengo e Fluminense, Bruno? Eu também acho que é uma situação muito diferente do ano passado, principalmente do lado do Flamengo. O Fluminense, ele ganhou a Libertadores há pouco tempo, continua sendo um time forte, tem a mesma base do ano passado. Do lado do Flamengo é que a coisa está diferente do que era há um ano, mais ou menos, quando aconteceu a final do Campeonato Carioca, em que o Fluminense reverteu uma vantagem de 2 gols do Flamengo. Aí até também nessa semifinal tem a vantagem do empate ali no agregado, né? O Flamengo, como tem melhor campanha, ele pode até perder por 2 gols, né? O Fluminense tem que ganhar por 3 para classificar, o que deixa ainda mais difícil. Mas é um Flamengo que praticamente não toma gol, é um Flamengo que está muito seguro na sua defesa e está mais tranquilo do que estava ano passado. Ano passado, quando o Flamengo chega nessa decisão com o Fluminense, o Flamengo vinha de derrotas na Supercopa do Brasil, na semifinal do Mundial de Clubes e na Recopa Sul-Americana. Tinha muita cornetagem já em cima do Flamengo, tanto que o Vitor Pereira cai após a final do Carioca. Então já vinha de muita cornetagem. O Flamengo já nos primeiros meses do ano já tinha um ambiente bem agitado por causa de resultados dessas competições. Então agora o Flamengo está bem tranquilo, ele não perdeu no ano, praticamente não tomou gol, então não tem essa pressão que tinha ano passado. O Flamengo tem uma ótima vantagem, tem um time que está bem e não tem essa pressão. Então não acredito que o Flamengo correrá riscos. Claro que o Fluminense
vai tentar, vai pressionar, mas eu acho que o Flamengo não vai correr risco de perder essa vaga, não. Vanderlei Nogueira, Fla-Flu, neste sábado às 21 horas. A sua expectativa para esse jogo, será que o Fluminense pode reverter, assim como foi no ano passado? O que é que você pensa, Vanderlei Nogueira? Não acredito. Acho que, de novo, o Flamengo vai ganhar o jogo. O elenco do Flamengo é melhor, está mais afinado. As coisas melhoraram no Flamengo em relação à temporada passada. A gente já falou aqui várias vezes, eu tenho insistido nisso. Eu acho que serão raras as derrotas do Flamengo ao longo da temporada. Então, chega como favorito. É clássico, grandão com grandão, Maracanã, tudo isso a gente sabe, é importante, pode acontecer. O Fluminense tem jogadores talentosos, mas antes da bola rolar, de novo, o Flamengo é favorito. Eu não vejo grande chance do Fluminense reverter em relação ao resultado passado, Pedro. Ainda falando desse Flamengo, pode contar com o retorno do Gerson, o que tudo indica, entre o fim de abril e o começo de maio. Então, o Gerson não será uma preocupação para o técnico Tite na disputa do Campeonato Brasileiro e nessa preocupação que o Flamengo já tem, porque vai ter a Copa América, em teoria vai perder o Pulgar, vai perder o De La Cruz, o Arrascaeta, né? Basicamente, o meio de campo do Flamengo será afetado, prejudicado por conta da Copa América. E aí tem o Gerson. Claro, se o Gerson também não for convocado, né? Foi chamado pelo técnico Fernando Diniz, agora é uma nova era, o Dorival Júnior à frente da seleção. Mas, o Flávio, tá aí, o Gerson avançando no seu processo de recuperação e, desse jeito, não será um problema, né? Não será um desfalque para o Tite. Pelo contrário, será uma peça muito importante aí no Campeonato Brasileiro para o Flamengo. Não, o mais legal é a boa notícia da recuperação dele, né? Sim, cirurgia, um atleta tão jovem, né? Claro, todo mundo pode ficar doente, foi o caso dele. Mas o mais legal é ele estar se recuperando. O Flamengo ajeitou bem o meio-campo. Até se comentava aqui outro dia sobre onde ele vai jogar, né? Ele vai jogar. O que mais se imagina que é que ele possa jogar ali pelo lado direito, onde hoje está o Luiz Araújo. Mexer com o Pulgar e com o irmão lá do Carlos Sanches, como é o De La Cruz. O De La Cruz é difícil, muito difícil. Mas tem a história das convocações, né? O Flamengo tem um elenco maravilhoso. Tomara que o Gerson volte inteirão e ele pode sim ser convocado pelo Dorival, você tem razão. É um jogador de alto nível, né? Mas acho que o legal, mais importante agora é essa recuperação, ele voltando com calma, vai retomando a saúde e a partir daí o Flamengo ganha. Nossa, o Gerson é titular em qualquer time do Brasil, qualquer time. E talvez no Flamengo fique na reserva. Sábado, às 21 horas, tem Flamengo e Fluminense. A gente já está voltando para a Rádio Jovem Pan, aí sim, em todas as plataformas, para continuar falando desse jogo, para falar do Flamengo, do retorno do Gerson, que a gente está citando aqui, e o Fluminense que eu citei, né? Tem esse DNA ofensivo, mas teve muitas dificuldades contra o Flamengo, já nos compromissos aí, nos duelos que tiveram nesse início de temporada. Vou lembrar da partida ainda pela fase preliminar do Campeonato Carioca, o Fluminense teve muita dificuldade para chegar ao gol do Flamengo. Agora também no último jogo não foi fácil para o Fluminense poder chegar assim com tanta precisão, né, ao campo de ataque. Então é o Tite arrumando esse Flamengo, já dando uma cara, e parece que o modo banana, né, como diz o Mauro César, tá ficando para trás. Não dá para garantir 100%. Perguntei para o Mauro César outro dia aqui, ele falou, não, vamos esperar um pouquinho o Campeonato Brasileiro, outras competições, para determinar, enfim, né, a queda do modo banana do lado do Flamengo. Mas começo de ano já é animador. Estamos voltando para a Rádio Jovem Pan, já na regressiva. 3, 2, 1. Agora sim, de volta em todas as plataformas. Falando em Flamengo, o Flávio disse que acompanhou a rodada da Liga dos Campeões ontem. Diga, Vanderlei, pode falar. Você estava abordando aí o cenário atual do Flamengo, na verdade. Isso. E eu queria dizer que, a meu ver, talvez o principal motivo é a presença do professor Tite. Técnico estrelado, com status, é um conciliador, enfim, impõe respeito pelo trabalho dele, pelo comportamento dele. E eu acho que o Flamengo, depois de tantas tentativas
equivocadas, levou alguém que pudesse agregar lá. Sim. Né? Então, acho que ele diminuiu muito a temperatura. Não estou dizendo que não existam descontentes. Naquele grupo, com jogadores com muito ego, badalados, estrelados, salários altíssimos, com uma boa história. Então, é muito difícil, né? Todo mundo quer jogar, então tem que ter alguém que explique que não dá para jogar todo mundo, que